Meu amigo Brito me pediu uma avaliação da situação da Guiana Francesa. Eu fico feliz, depois de 2 meses aqui neste território, de poder fazer esta avaliação. Falarei primeiramente da parte positiva. A França investe muito na Guiana Francesa, especialmente por causa que tem aqui o Centro Espacial Europeu, que é situado em um lugar muito estratégico, perto do Equador, o que permite de lançar o satélite com mais facilidade que se fosse em outro lugar. Então, é toda a Europa, a União Europeia, que está representada através deste centro espacial. A outra razão também é uma posição interessante na América do Sul e a riqueza que pode ser encontrada nas florestas e o madeira, a riqueza mesmo do território. A colonização da Guiana Francesa iniciou a partir do século XVII e ela foi muito difícil, muito complicada. A partir do século XIX, iniciou um tipo de colonização terrível, que foi uma colonização penal. As pessoas que estavam condenadas por crime na metrópole estavam relegadas, deportadas na Guiana Francesa. Isso deixa uma marca muito grande no território. Muitas pessoas morreram por causa das febres e, de fato, era um pouco parecida a um campo de concentração, como na Segunda Guerra Mundial. Os aspectos positivos destes investimentos da França no território da Guiana Francesa aparecem especialmente na educação, na saúde e na segurança pública, porque realmente o sistema de saúde é bem superior aos países vizinhos, o sistema de educação também, e existe uma verdadeira segurança e um ambiente onde tem muitas florestas e onde tem fronteiras que são muito abertas, difíceis a controlar. O porém é que os funcionários destas administrações são todas pessoas da metrópole, de fato. São pessoas que não têm um sentimento de pertencimento com o lugar e que estão aqui especialmente por causa dos salários, porque os salários são aumentados pelas pessoas que decidem passar um tempo aqui. Seja 4, 5, 8 anos no máximo. Não são pessoas que vão se estabelecer na Guiana Francesa. Então, eles são pessoas de passagem no lugar. São os aspectos positivos. Os aspectos negativos, que de fato, por causa desta situação, a população vive em comunidades muito distintas, que têm muito pouca interação um com as outras. Tem a população das pessoas da metrópole, que pertence às administrações, que são as pessoas que têm uma boa qualidade de vida, mas que sabem que vão passar aqui alguns anos, mas depois voltam na metrópole. Então, guarda esta ligação com a metrópole, sem pertencimento com a Guiana Francesa. Tem a população de crioulo, que tem, em geral tem um poder político e econômico no lugar, através dos comércios, que são, se sentem os verdadeiros donos da terra. Tem a população indígena, que vive mais nas florestas. Tem as populações negras que vêm do Suriname, da época da escravidão, que fugiram das plantações de cana-de-açúcar. E tem todas as populações dos imigrantes dos países vizinhos, que procuram uma vida melhor e que encontram aqui uma qualidade de vida maior e mais possibilidades, mais esperança de melhorar a vida. Por isso, por exemplo, crianças do Suriname e do Brasil, nas duas fronteiras mais próximas, mais fácil a atravessar, estudam na França, estudam na Guiana Francesa, nas escolas da Guiana Francesa. É até muito lindo de ver esta travessia todos os dias dos rios com estas crianças. Não tem comércio com os vizinhos, não tem comércio com o Brasil, não tem comércio com o Suriname. Os produtos que são vendidos nos supermercados vêm todos da União Europeia. Então você pode comer na Guiana Francesa, como você pode comer em Paris, os mesmos produtos com um valor mais alto. Isso cria uma situação um pouco estranha, que faz que não tem uma integração regional. A Guiana Francesa ela não faz comércio nenhum com os vizinhos ou um comércio muito limitado, que impede, de fato, a integração do território com os países vizinhos. Em conclusão, o positivo desta situação da Guiana Francesa é que, de fato, o país, se ele não fosse uma parte do território francês,
provavelmente não se encontraria nesta situação de prosperidade que ele se encontra, no sentido das infraestruturas, da saúde, da educação, da segurança, porque ele produz muito pouca riqueza. Então esta é a parte positiva. Mas de fato, a situação da população, a falta de pertencimento da população que vem da metrópole, as diferenças das comunidades, das várias comunidades que ficam na situação de rivalidades, faz que realmente podemos falar que ainda é uma situação colonial, por causa de todos estes elementos.